A Guerra do Congo é o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial, mas recebe bem menos atenção do que deveria. No começo deste ano, um grupo rebelde tomou o território de Goma, na República Democrática do Congo. Goma é a maior cidade na região leste do país, rica em minerais. A ocupação representa mais um capítulo dos conflitos no país da África Central. Uma aliança entre milícias armadas tenta destituir o governo central. Nesta aliança, há o grupo armado M23, uma organização rebelde liderada pelos Tutsis, grupo étnico que tem sido alvo de constantes genocídios no continente africano. O M23 tem projeção internacional. O grupo já foi, inclusive, sancionado pelos Estados Unidos e pela ONU. Eles lideram uma revolta armada contra o governo do Congo e vem ganhando cada vez mais territórios no país. O grupo acusa o governo de não cumprir o acordo de paz decretado em 2009, que envolvia a integração dessas organizações armadas em partidos políticos, promovendo o fim dos conflitos. Há 2 décadas, o Congo sofre com violência das milícias. E o documentário Trilha Sonora para um Golpe de Estado conta um pouco mais dessa história. O filme, inclusive, foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Documentário, com uma narrativa da derrubada do primeiro-ministro congolês em 1960 por interferência externa dos Estados Unidos e da Bélgica. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos nos aprofundar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o jornalista Pedro Borges, editor da agência de notícias Alma Preta. Oi, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. É um prazer conversar com você aqui. Olá, Roberta, muito bom poder estar com você, estar com vocês do ICL, sempre um prazer participar dos programas e ainda mais discutir esse ponto tão importante da agenda internacional. Pois é, Pedro, a Guerra do Congo, né, é o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial, superando inclusive a guerra da Ucrânia e também o genocídio em Gaza. Desde os anos 90, cerca de 6 milhões de vidas já foram perdidas. E aí eu te pergunto, por que a mídia brasileira não se interessa nessa cobertura? Por que ela não dá atenção? Seria o fato do Brasil ainda enxergar o continente africano como uma região violenta e, portanto, por natureza, isso não mereceria um destaque? Quais são as suas considerações sobre essa ausência do Congo no noticiário nacional, hein? Roberto, acho que é uma boa localização que você, porque é realmente uma ausência nacional. A imprensa de outros países, ela cobre esse assunto. Esse assunto ele é eu acho até curioso a gente realmente parar para se perguntar por que a imprensa do Brasil não cobre esse assunto. Se a gente for pensar por critérios de notícia, critérios jornalísticos, esse é um conflito como outros conflitos são cobertos pela nossa imprensa. Então a imprensa brasileira cobre o que acontece no conflito entre Rússia e Ucrânia. A imprensa brasileira cobre o que acontece na Palestina, nos ataques, o genocídio que Israel tem perpetuado contra o povo palestino. Por que não fazer uma cobertura daquilo que acontece na República Democrática do Congo? E eu acho muito equivocado quem possa imaginar que, como resposta, é do fato de ser um conflito regional, um conflito localizado. Esse é um conflito que impacta muito o futuro da humanidade. Tem vários aspectos ali muito importantes que estão colocados. Eu acho que realmente, se tivesse que dizer, Roberto, te responder de maneira objetiva que você me perguntou, eu diria que a gente tem uma imprensa muito colonizada. Uma imprensa que ainda olha muito para os Estados Unidos, que olha muito para o norte global e que ignora os conflitos e os problemas que acontecem no sul global. E eu acho que a nossa imprensa ainda também, de maneira geral, ela também ainda faz escolhas diante hoje de um cenário de escassez, de limitação de recursos que a gente tem na imprensa para fazer determinados tipos de cobertura e outros optar por um silêncio total. Eu acho que o que acontece na República Democrática do Congo é isso, óbvio.
muito influenciado pelo racismo, né? Quem está morrendo na República Democrática do Congo são pessoas negras, são pessoas pretas. E aí parece que quando é gente preta que está morrendo, é menos importante. Pois é. E olha, desde janeiro de 2025, já morreram mais de 7.000 pessoas na República Democrática do Congo. E eu te pergunto, o que está acontecendo por lá? Né? Esses números vieram, né, foram divulgados pela primeira-ministra do Congo, a Judith Tuluka. Qual o motivo? Seria uma questão étnica ou a gente está falando de uma disputa política e econômica, Pedro? Realmente, Roberto, se a gente for parar para pensar que a gente ainda está no começo do ano, os primeiros meses do ano, e a gente está falando em 7.000 mortes, realmente um número muito grande de pessoas, isso a gente tem que levar em consideração que essa região também tem um número de deslocados muito grande, de refugiados muito grandes, campos de refugiados gigantescos, para além de outros números que vão para além também das mortes. Eu destacaria também os dados muito impressionantes no aspecto negativo de violência, por exemplo, sexual contra mulheres ali naquela região, na República Democrática do Congo. Como justificativa disso, eu apontaria como principal justificativa uma justificativa econômica mesmo. Existe um interesse muito grande nos minérios da República Democrática do Congo, aquela região em particular, o leste do país, que faz uma divisa com Ruanda, é uma parte com minas muito importantes. Minas, por exemplo, de cobalto, que vai ser um minério fundamental para a produção de baterias, seja para celulares, seja para baterias elétricas de carros. Então, eu te apontaria que o primeiro motivo é um motivo econômico. Os motivos étnicos, e aí a gente tem que realmente recordar o genocídio que aconteceu em 1994 em Ruanda, e aquele conflito entre Tutsis e Hutus, ele ainda reverbera nessa região. Mas eu acho que esse, inclusive, é o discurso que o presidente de Ruanda, Paul Kagame, tem utilizado para conseguir dar uma capa moral, ideológica para o ataque que ele tem feito, que na verdade é um ataque movimentado por interesses econômicos. Hoje, a República Democrática do Congo tem feito uma série, isso já inclusive com acúmulo, uma série de denúncias, não só do governo de Ruanda, mas de grandes empresas internacionais de tecnologia que se beneficiariam desse ataque do grupo armado M23, que é apoiado por Ruanda, e também agora do exército ruandês, no saque aos minérios congoleses. Então, eu te diria que esse conflito, o seu principal motivo é o motivo econômico, e aí outras motivações, elas são utilizadas quase como cortinas de fumaça para aquilo que é o real interesse de Ruanda e dos países ocidentais e também das grandes empresas internacionais. Pois é, agora Ruanda nega completamente o envolvimento, né, militar no Congo. No entanto, há relatos de que cerca de 3.000 soldados ruandenses estariam no leste do Congo. Em julho de 2023, os dois países chegaram a assinar, né, um cessar-fogo, um acordo de cessar-fogo. Mas ele nunca foi implementado. E aí eu te pergunto, há um real interesse das lideranças regionais em encerrar esse conflito, Pedro? Porque o que a gente vê ali é uma disputa econômica e que tem sustentado milícias como o M23 que você trouxe para a gente aqui. Um grupo rebelde. Isso. Eu acho que, assim, hoje, o grande interessado que esse problema se resolva é o governo da República Democrática do Congo. Para Ruanda, é interessante que o conflito siga dessa maneira. Eu acho que Ruanda, inclusive do ponto de vista militar, Roberta, conseguiu atingir aquilo que Ruanda gostaria. Eu não vejo muitos motivos mais para que o M23, o exército de Ruanda, avance mais sobre o território congolês. Porque, do ponto de vista mineral, como eu falei, é a principal motivação para esse conflito, o M23 e o exército de Ruanda já conseguiram avançar nas áreas onde gostariam de avançar.
Então é principalmente a cidade de Goma, que é a capital do Kivu do Norte, e Bukavu, que é a capital do Kivu do Sul. Essa é uma região que é muito rica em minério, e é ali que eles querem realmente se instalar. Eu acho que outros países ali da região têm sim um interesse que isso se resolva, mas também não existe um esforço para além de palavras, né? Eu acho que realmente para que você consiga hoje que, que o exército de Ruanda saia do território congolês e que, por exemplo, o M23 saia dessas cidades, vai ser necessária uma pressão da comunidade internacional muito grande para que isso aconteça. Porque uma resolução hoje militar, ela não é uma resolução simples. A gente está falando de mais ou menos de 3 mil a 4 mil soldados de Ruanda no território congolês, para além das forças do M23. Então, você expulsar essa força também não é qualquer coisa. Hoje já existem algumas movimentações, mas ainda muito tímidas, de sanções a Ruanda, para que Ruanda possa recuar. Mas Quais eu acho países? que o presidente... a União Europeia tem feito, por exemplo, uma discussão com relação a isso. Mas eu acho que ainda é algo muito tímido, porque eu acho que Ruanda já se preparou para isso. Ruanda já sabia que essa seria uma ferramenta que seria utilizada, e, portanto, ela conseguiu construir uma articulação com algumas potências ocidentais para que ela consiga, por exemplo, se precaver. Te dou um exemplo. Ruanda tem uma relação, por exemplo, próxima com o governo francês. Existe uma troca que está ali colocada. Hoje, o exército ruandês faz, por exemplo, uma proteção ali na região ali em Moçambique. Existem empresas francesas que são protegidas por soldados de Ruanda. Então, existe uma troca de favores por parte de Ruanda e da França, que tem um assento, por exemplo, no Conselho de Segurança, que acabam freando também uma possibilidade de uma maior sanção e de uma maior pressão da comunidade internacional sobre o governo de Ruanda. Então, eu acho que Ruanda entrou para esse conflito de uma maneira muito articulada, já muito orquestrada do ponto de vista diplomático e militar, sabendo quais seriam os primeiros ataques que poderia receber nessa arena. Então, eu acho que vai exigir uma pressão internacional muito grande. Eu acho que o Sul global tem uma importância gigante aí. Eu lamento muito o silêncio do presidente da República, do presidente Lula, no que diz respeito a esse conflito. O Lula que tem se posicionado de uma maneira categórica em diversas vezes no que diz respeito à Rússia e Ucrânia, e mesmo o que acontece na faixa de Gaza, ele ainda não se pronunciou com a veemência necessária acerca do que acontece na República Democrática do Congo. Mesmo sabendo que o Brasil, por exemplo, é um agente secundário e terciário para resolver um conflito hoje entre Palestina e Israel, ou mesmo Rússia e Ucrânia, o Brasil teria um peso muito maior para conseguir, por exemplo, dialogar ali com os congoleses e com o governo de Ruanda. Até por conta do peso que o BRICS tem, até por conta do peso que a China tem hoje, por exemplo, na República Democrática do Congo. O Brasil poderia ser um articulador internacional nesse território, e o Brasil se opta, assim como eu disse que a imprensa brasileira ela fecha os olhos para o que acontece para lá, pelo menos do que diz respeito na arena internacional, o presidente da República ele reproduz essa ação. O presidente da República também tem olhado para o norte global e não tem olhado para esse conflito que é tão importante para o sul global, né? Então eu acho que tem muitas coisas que ainda precisam acontecer para que uma resolução seja efetivada. Acho que uma maior pressão diplomática e sanções a Ruanda acho que poderia ter um efeito maior até do que pensar numa resolução militar. Acho que hoje uma resolução militar seria esses números de morte que você trouxe, eles aumentariam e muito. Verdade. A gente está falando de uma guerra, né? Uma disputa por território, um território rico, que tem riquezas importantes. E do lado de Ruanda, dizem que essa riqueza está sendo trocada por armas e essas armas abasteceriam, então, esse grupo rebelde, que é o M23. Por outro lado, a gente tem a República Democrática do Congo perdendo espaço, perdendo território de um terreno e de uma área que realmente é importante também economicamente para ela.
Eu queria voltar um pouco à fita e falar do conflito, né, que aconteceu entre 1998 e 2003 no Congo, que envolveu 9 países, né, africanos. Inclusive foi chamado de Primeira Guerra Mundial Africana. Por que eu trouxe esse histórico? Para te perguntar se você enxerga algum risco dessa crise levar a uma nova guerra regional, uma vez que há muitos interesses dentro e fora do continente africano. Roberta, eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível. A gente acompanhou algumas semanas, por exemplo, uma escalada diplomática bastante aguda entre a África do Sul e, por exemplo, Ruanda. Hoje existe a ONU tem uma força, uma missão de paz ali na República Democrática do Congo que se chama de MONUSCO. A MONUSCO ela é composta por militares de diferentes países. Nessa ofensiva que Ruanda fez, alguns militares sul-africanos e militares sul-africanos que estão no país foram mortos. Isso gerou um problema diplomático entre a África do Sul e Ruanda, a ponto de, inclusive, líderes da oposição na África do Sul, mas mesmo a própria diplomacia sul-africana, ter respondido aquilo com bastante intensidade, algo que foi também retrucado no que diz por Ruanda. Outros países que estão ali também no entorno, eles também fazem parte de todo esse problema, né? Burundi, Uganda, são países que estão ali naquela região que porventura podem vir a se envolver. Isso vai depender muito de uma escalada, do que pode acontecer. Já se tinha uma previsão, já desde o fim do ano passado, e isso, as próprias fontes militares com que eu conversei já falavam que já havia uma previsão de que o M23 e o exército de Ruanda poderiam avançar sobre a cidade de Goma, mas não se esperava que avançaria com toda a força que avançou. Então, as coisas estão muito em aberto ainda. E isso ainda levando também em consideração um outro ponto. Hoje, o governo, o Félix, presidente da República Democrática do Congo, ele também vive um momento de muita fragilidade. E a gente está falando também de países cujas democracias também são muito frágeis. Então a gente pode estar falando... né? Recentes, frágeis, a gente também pode estar falando de outras também, de instabilidades que ainda podem crescer. Então eu acho que é necessário sim que se tenha uma atenção da comunidade internacional para que esse conflito ele não ganhe outras proporções. É importante que o Brasil e que outros países se envolvam do ponto de vista diplomático para tentar resolver esse problema, porque é fundamental que esse avanço que já foi feito, ele não continue a ser feito e que inclusive ele retroceda, né? Porque eu acho que hoje a gente não pode normalizar a possibilidade de Ruanda, por exemplo, tentar anexar esse território da República Democrática do Congo, porque essa é uma possibilidade que está colocada. Já existem possibilidades que estão postas, Roberta, por exemplo, do M23, trazer, por exemplo, plebiscitos nessas cidades para saber se elas querem, por exemplo, seguir dentro da República Democrática do Congo. Né? Essa é uma possibilidade que está colocada. Então você imagina a construção de um outro estado, a saída, quase que um estado anexar um território. Essa é uma possibilidade que está colocada, que não pode ser descartada, que também eu acho que agravaria ainda mais o conflito. Então eu acho que agora, nesse momento, é fundamental que enquanto isso ainda não escalou, que a comunidade internacional possa agir. E aí eu acho que é importante que o papel que a imprensa cumpre no mundo, que é um espaço de acompanhar. Se a imprensa se fecha os olhos e não acompanha, é como se não tivesse acontecendo, e eu acho que aumenta também a margem de ação de Ruanda, que é amparada por potências ocidentais e também por grandes empresas, de seguir os seus avanços sobre a República Democrática do Congo. E olha, a fragilidade é tão grande, pensando agora na República Democrática do Congo, que a primeira-ministra sugeriu que os Estados Unidos fizessem uma possível intervenção para ajudar a resolver o conflito. Agora, diante do histórico, né, dos Estados Unidos no continente africano,
Somado a isso, as declarações de Donald Trump de anexar Groenlândia, de anexar a Dinamarca, você acha essa solução proposta pela primeira-ministra viável? Ou você acha que ela agravaria ainda mais a situação, hein? Roberto, acho que você tocou num ponto fundamental, que é o histórico dos Estados Unidos ali naquela região. A gente precisa recordar como, por exemplo, Patrice Lumumba, o líder da independência da República Democrática do Congo, foi morto. Ele foi morto com uma participação também dos Estados Unidos. E é fundamental lembrar que, para além dessas declarações do Trump, com quem o Trump chega ao poder? O Trump chega ao poder nos Estados Unidos com o apoio das grandes empresas de tecnologia. Então a gente está falando de Tesla, a gente está falando de Apple, a gente está falando das principais empresas de tecnologia que precisam dos minérios da República Democrática do Congo. Então, seria jogar o Trump, se, por exemplo, uma situação hipotética, os Estados Unidos e o Trump agem, por exemplo, para a resolução desse conflito, para que a República Democrática do Congo ela tenha restabelecido seu território, o Trump estaria jogando contra os interesses das pessoas que o ajudaram, inclusive, a chegar ao poder. Então, eu não acredito numa intervenção, uma possibilidade dos Estados Unidos chegarem ao local e contribuírem para que a República Democrática do Congo tenha a sua soberania respeitada. E eu acho, inclusive, que muitas das pessoas que estão no entorno do presidente Trump também se beneficiam dessa situação de fragilidade que a República Democrática do Congo vive hoje. Aproveitando que você falou do Patrice Lumumba, né, que foi um guerreiro, né, que lutou muito pela independência do Congo, essa história é contada num documentário maravilhoso que se chama Trilha Sonora para um Golpe de Estado. E aí ele conta como é que as potências estrangeiras, elas usaram a propaganda e a cultura, a música, enfim, todos os artifícios possíveis para intervir politicamente na África, no continente africano. E aí, trazendo para o contexto de hoje, né, falando dessa guerra do Congo, que é o nosso assunto aqui do Em Detalhes, a gente pode dizer que essa interferência externa que aconteceu lá em 1960 é a mesma que acontece hoje em dia? A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da Bélgica, estamos falando de União Europeia. Roberta, enfim, primeiro, esse filme que você citou, ele é muito emocionante de ver. Principalmente por contar, eu acho, um pouco da história ali do Patrice Lumumba. Ainda mais quando a gente sabe ainda a brutalidade com que o Patrice Lumumba foi morto. Desde aquele momento, eu acho que o filme mostra muito bem isso, já se sabe que o Congo é um país muito rico do ponto de vista mineral. O Congo é também um país muito rico do ponto de vista da sua biodiversidade. É uma das grandes florestas. Assim como a gente tem a Amazônia no Brasil, a Bacia do Congo ela também é uma das grandes florestas do mundo. É um país muito rico no que diz respeito a tudo isso. O norte global, as potências mundiais, elas não querem ver países africanos de uma maneira soberana, não só do ponto de vista da sua independência, na sua formalidade, mas na sua ação política. E eu acho que era isso que o Patrice Lumumba trazia para a arena de discussão política internacional. Um país africano daquele tamanho, soberano, conseguindo trabalhar com que as suas riquezas naturais e com que a sua inteligência do seu povo trabalhasse para o seu povo. Então, ali o filme ele conta muito bem como foi desestabilizado aquele país e como o assassinato do Patrice Lumumba foi essencial para isso. Eu acho que aquela mesma mentalidade que está colocada, que o filme traz, que é uma mentalidade que vai trazer muito de como, de uma divisão bastante racista mesmo do mundo, de que nós somos os brancos do norte global e que nós sabemos nós vamos fazer a coisa que esses pretos não sabem fazer. Hoje, isso está colocado em outras palavras, mas está colocado também. Existe uma campanha internacional de desestabilização desse país. É para que esse país fique dessa maneira frágil, porque é estratégico que esse país fique dessa maneira. Mas eu acho que é importante também recordar como
existem vários movimentos sociais, vários agrupamentos dentro da República Democrática do Congo que agem no sentido de luta por soberania nesse país. Existe um movimento que eu gosto muito, que eu tenho conversado, que é o Congo não está à venda. É o nome do movimento. E eu acho um nome bastante categórico, porque é isso que as grandes empresas internacionais têm feito, que as grandes potências mundiais têm feito. Eu acho que a gente só mudaria o nome, Roberta, se naquele momento a gente caracterizaria aquele período como o período do colonialismo e os momentos de independência. Hoje a gente chamaria do neocolonialismo, né? Eu acho que ali, talvez uma diferença que existia era talvez uma ação mais direta de estados-nação do norte global. Então você tinha uma presença muito direta ali naquele momento da Bélgica e dos Estados Unidos, por exemplo. Hoje, essas potências militares do norte global, elas têm atuado por meio de Ruanda. Então, Ruanda tem sido o país que tem sido, vamos dizer assim, a guerra de procuração. Ela foi... Ruanda é como se fosse terceirizada, e ainda tem mais um outro grupo que é terceirizado, que é o M23, né? Mas eu acho que os grandes interesses ali estão das grandes corporações mesmo, né? Eu acho que se a gente tinha ali talvez uma preocupação maior dos Estados-nação, hoje eu acho que essas grandes empresas, caso de Apple, dessas empresas que têm sido denunciadas pelo governo congolês, acho que são elas que têm feito os estados, esses países, operarem essa desestabilização e a garantia de que essas minas muito ricas desses países, desse país, da República Democrática do Congo, siga nas mãos desse grupo rebelde, que seja extraviado para Ruanda e a partir de lá ser vendida para essas empresas. Então eu acho que a gente tem muitas semelhanças daquilo que aconteceu naquele período, daquilo que acontece hoje. Eu realmente espero que o legado de Patrice Lumumba siga muito forte, siga muito presente, para que os congoleses tenham a sua independência. Eu acho que outros exemplos no continente africano me fazem crer que isso é possível. Hoje a gente tem, por exemplo, em Burkina Faso, um presidente, o Ibrahim Traoré, que é um presidente que tem falado que vai terminar o que Thomas Sankara começou, né? E tem conseguido construir, eu acho que um cenário também de independência numa região, também uma das regiões, a chamada região do Sahel, era uma das regiões também mais violentas e pobres do mundo. Então eu espero muito que os congoleses consigam ter a sua autonomia, a sua independência. Vale lembrar que o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado foi indicado ao Oscar e eu recomendo muito para que você assista. Se você gosta de história e aprecia uma boa música, esse documentário é para você. Pedro, obrigada, viu, por participar do Em Detalhes e um bom dia para você. Roberta, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de ver o ICL fazendo esse tipo de cobertura. Olha, mais uma vez o ICL quebra barreiras quando se trata de levar conhecimento à nossa comunidade e também a todas as pessoas. Preste atenção, porque nós conseguimos acesso exclusivo a uma aula magna, inédita no Brasil, sobre uma das figuras mais emblemáticas na luta pelos direitos humanos e pela igualdade racial. Eu estou falando de Muhammad Ali. Além de um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, Ali foi um ícone na resistência negra nos Estados Unidos e provou que ser um campeão vai muito, mas muito além do que acontece no ringue. É sobre nunca baixar a cabeça diante da injustiça. Vamos conhecer mais sobre o seu legado com Marium Ali, que é ativista, socióloga e filha de Muhammad. E este encontro acontece no dia 16 de março, que é um domingo, às 8 horas da noite. Não vai perder, tá? Porque esse é o tipo de encontro que muda para sempre a sua forma de ver o mundo. Garanta sua vaga gratuitamente em emdetalhesicl.com.br. emdetalhesicl.com.br. Te espero lá, hein? O Em Detalhes de hoje fica por aqui, para você que nos acompanha pelo YouTube. Agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E na sequência, às 11h30 da manhã, tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. E olha só o que chegou aqui, ó.
Pois é, olha aí, agora a lojinha do ICL também tem livros, muitos livros. Um livro pode mudar uma cabeça, uma biblioteca inteira pode fazer uma revolução. Venha na lojinha do ICL, acesse souicl.com.br e veja os livros que a gente tem para você. Livros que nesse lançamento saem com desconto de 15%. Vale a pena dar uma passada por aqui. souicl.com.br